O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e, distribuindo-os por eles, e faz a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velhos, entenderás as mãos e o outro que te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que com a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos que estão aqui, meus irmãos sacerdotes, a família Canção Nova, saudando a Ângela, todo o seu conselho e todas as mães que oram pelos filhos. Que coisa linda este ano vocês terem alargado. Quero saudar todos que estão acompanhando agora pelo Sistema Canção Nova, também TV Evangelizar, que está retransmitindo com a permissão da Canção Nova. Mas eu dizia que alargaram porque neste ano, aqui não estão só as mães que oram pelos filhos. Foram convidados os pais. Também foram convidados os filhos. Levante a mão os pais e os filhos, os que vieram. Uma salva de palmas a todos. É a família, é a cidade. Todos aqui se encontram. E nestes dias, várias pregações, orações, terço, adoração. Tudo isso para nos confirmar na fé. E eu digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso, que domingo especial, como mensagem para um envio, porque uma missa é um envio para as vossas paróquias, dioceses, cidades. Este evangelho que nós chamamos de primado de Pedro. Mas antes de ir na última parte do Evangelho, eu gostaria de ir no início do Evangelho. Se vocês lembrarem, é a terceira aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João. E você poderia se perguntar:
por que Jesus apareceu. E vai o fazê-lo até a ascensão. O objetivo das aparições, primeiro, deixar claro a ressurreição e confirmar na fé a todos os irmãos o sentido das aparições de Jesus. Que não ficasse dúvida, verdadeiramente ele morreu, mas verdadeiramente ele ressuscitou. E é isso que Deus quer hoje, nos confirmar na fé e na missão, cada um no seu estado de vida. Este texto, ele começa dizendo, a aparição foi assim. Se você contar, eles estavam no número de 7 apóstolos. De 11 que restaram, 7 estavam num lugar onde tudo começou, no lago, mar de Tiberíades, naquele lugar lindo. Quem vai à Terra Santa faz a experiência do barco. Quem dera, breve estejamos de novo lá. Com certeza, 2027, no grande jubileu, eu também farei parte com a Canção Nova e Obra de Maria, e todos iremos para o jubileu da renovação carismática católica, nessa retomada das viagens à Terra Santa. Mas lá tudo começou, preste atenção, foi lá que Pedro foi chamado, foi lá que André foi chamado, e depois de muitos anos, eles voltam onde tudo começou. Às vezes, nós precisamos fazer essa experiência. Quando nos desiludimos, nos perdemos, seja na caminhada da fé, seja na caminhada do matrimônio, volte onde tudo começou, o primeiro amor. Volte onde você começou sua caminhada de igreja, quando você se achava simples, quando começou a caminhada com as mães que oram com os filhos, onde um sacerdote se sentiu chamado por Deus, onde aquilo para nós foi o chamado, mesmo não estando completamente bem. Foi lá que Pedro e mais 6 voltaram. E Pedro toma uma atitude, vou pescar. O que ele falou? Vamos, gente, acorda, vou pescar. Dos 7, 4 eram do ofício de pescador. Eles eram tarimbados. Se tinha algo que eles sabiam, era pescar. Até Jesus ter entrado na vida e dito, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, a partir de hoje vocês serão pescadores de pessoas humanas. Pedro foi pescador, a família de Pedro era de pescador. Se tinha algo que ele sabia era, e foram, subiram no barco. Era noite, foram pescar, mas foi um insucesso. Eles voltaram com as redes vazias. Quando Pedro diz, eu vou pescar, é praticamente Pedro dizendo, depois que tudo aconteceu, que eu fui ingrato ao meu Deus, é melhor eu voltar para minha antiga vida. Se tem algo que eu sei fazer, é pescar, então vou voltar a isso. Tudo era para uma boa pesca. Noite era para boa pesca, rede, tudo bem, barco, tranquilo, 7 homens pescando, mas não deu certo. Quando nós começamos uma caminhada da igreja,
Isso vale para um padre, isso vale para uma religiosa, isso vale para cada um de nós. Não queira voltar atrás na sua decisão. Não queira voltar a ser aquele antigo homem, aquela antiga mulher. Não, se você já fez uma experiência com Deus, mesmo passando por dificuldade, é daqui para frente, nunca retorne, nunca retroceda. Pedro queria retroceder à antiga vida. Ora, na hora do lava-pés, não quero. Na hora do julgamento, não conheço esse homem. Na hora da cruz, fugiu. Ele estava decepcionado com ele mesmo. Só que ao mesmo tempo que nós olhamos, ele estando decepcionado com ele, o que nos faz perceber que mesmo que às vezes nós erramos, falhamos, não desista da sua caminhada. Você está me escutando? Não desista de ser uma presença de Deus. Mulheres que rezam pelos filhos, testemunhas do ressuscitado, sal da terra, luz do mundo. Não importa que sejamos frágeis, o que importa é o quanto queremos acertar, o quanto queremos caminhar, o quanto queremos de novo retomar a nossa caminhada, apesar da fragilidade. Todos somos passíveis de erro, mas não justifica abandonar. É aí que um padre larga a batina, é aí que um católico leigo larga a sua paróquia, larga o seu movimento, larga a sua pastoral. Gente, problemas vão existir, é como os enfrentamos. Agora começa o conclave dia 7, quanta especulação, quem são os favoritos, podem especular, quem vai ganhar, quem o Espírito Santo quer. Quando na morte do Papa, eu acabei dando várias entrevistas para muitos jornais de cunho nacional. Eu falei, só uma pergunta não me faça, do resto todas: quem será eleito? Porque eu não vou atentar contra o Espírito Santo. Quem manda na igreja, a força da igreja é o Espírito Santo. Ela não se sustenta por força humana, é o Espírito que sustenta a igreja. E nós tenhamos esta certeza: vai ser Papa quem o Espírito Santo desejar. Nada pescaram, redes vazias. Quantas vezes a gente faz planos, quantas vezes nós padres fazemos projetos de paróquia e pensamos em marketing, aquele encontro vai ser maravilhoso, a mídia está em cima, está tudo organizado, todos os movimentos, todo mundo sabe o que vai fazer, chega na hora não dá certo. Não estou dizendo que não tenha que programar, não estou dizendo que nós não temos que contar com a mídia, os meios de comunicação, a PASCOM de nossas comunidades. Temos, só que não é a organização só humana que fará o êxito da nossa missão. O que nos ensina este fato é isso: eles eram bons pescadores, mas falharam. Por isso, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa? Eles disseram não, nada, redes vazias. Mas perceba que o Senhor toma uma atitude: lançai a rede à direita da barca, lançai a rede. Quando você escuta isso, em João, principalmente evangelista João, é muito forte a obediência à palavra. Ele começa com o primeiro sinal, que foi a transformação nas bodas de Caná. O que foi que
Nossa Senhora disse para os serviçais: façam tudo obediência à palavra. Cristãos de hoje, teremos sucesso, entre aspas, teremos eficácia, teremos bons resultados. Mães que oram pelos filhos nas suas paróquias, e seja qualquer movimento, se formos fiéis à palavra de Deus, lembre, façam tudo o que Ele vos disser. Um pouquinho para frente, também, o homem que pediu, minha filha está morrendo, Jesus não fez um sinal, disse: vá, ela vive. Ele obedeceu a palavra e ela estava viva. Aqui, lançai a rede. O bom êxito da nossa missão vem da obediência à palavra de Deus. Aí você vai falar, eu vou lhe dar um conselho, talvez seja uma direção espiritual. Quem é de Bíblia todo dia, o diabo, ele não sossega. Você vai na igreja, o padre começa a leitura, o diabo, ixi, isso aí você já escutou, e te desliga. Já aconteceu com você? Uma orientação: na hora que você começa a ler, você escuta a palavra, não tem muita mudança, e vem o pensamento: isso aí eu já ouvi. Responda para você mesmo: sim, diabo, vai para longe, eu ouvi, mas eu não sei o que a palavra quer me dizer hoje. Hoje Deus quer falar diferente. A palavra é a mesma, mas o apelo de Deus muda a cada dia. A palavra é a mesma, mas o apelo de Deus muda a cada dia. Lançai a rede. Mudança, conversão. Se você voltou aos velhos costumes, ao homem velho, Pedro tentou voltar a ser o homem velho, antes do chamado, e levou com ele 7. Lançai a rede. É a hora do divisor de águas. Você crê ou não crê em mim? Pedro lançou a rede, e o resultado foi maravilhoso. A pesca foi milagrosa. Pós-ressurreição, a pesca foi milagrosa, tão grande que vieram 153 peixes. São Jerônimo já falava que era a imagem, no comentário, 153 eram os tipos de peixe que se sabia que tinha naquele mar, naquele lago. Mas nós sabemos também que é 3 vezes 50 mais 3, que para o judeu também significa a totalidade da humanidade. Na rede cabe todo ser humano. Por isso veio cheia de peixes, repleta. Todos os homens e mulheres têm lugar na igreja. Lembre um detalhe: sempre, desde o começo da igreja, barca significa igreja, pesca significa missão. Então nós estamos numa barca, que é a igreja, cuja missão é pescar, é se lançar, jogar as redes. Mães que oram pelos filhos, pais que oram, e filhos que são motivo de muita oração. Nós, como igreja, vamos ter hoje do Evangelho 2 pontos fundamentais: pescar e apacentar. E nós estamos no primeiro: pescar continuamente. Nunca achar que o seu grupo já está bom. Não foi o Papa Francisco que dizia:
portas abertas, vão buscar, vão atrás. Não foi nosso Senhor que disse: deixa as 99 e vão atrás da ovelha perdida? Então não se sinta terminado na sua missão. Sempre terá uma mãe chorando em algum canto da sua cidade. Sempre terá uma mãe desolada por um filho que bebe, por um filho que usa drogas, por um filho que desobedece. A nossa missão é contínua, permanente. Não cruze os braços pensando: já fiz tudo. Não fez. O mundo está doente, as pessoas estão doentes, a sociedade está doente. Quando um Trump tem coragem de ontem colocar inteligência artificial, fazê-lo vestido de papa, com a mitra de papa, e postar ridicularizando a nossa igreja, faça meu favor. Como aceitar uma coisa dessa? Brincar com o sagrado, inadmissível. Pedro viu que estava nu e se vestiu. Eu falei que ele tentou voltar à antiga vida. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos nus, porque tiramos de nós a missão. Esse nu significa que ele, Pedro, desacreditou que ele era o sucessor, que ele era a pedra fundamental, a pedra onde seria construída a sua fé. Ele desacreditou que ele foi chamado para ser papa. Ele desacreditou que Jesus ainda gostasse dele. Ele ficou nu. Às vezes nós desacreditamos em nós mesmos. Nós desacreditamos devido à nossa fraqueza. Somos fracos, somos limitados, somos pequenos, somos frágeis. Mas quando a gente se depara com Jesus, nós temos que nos revestir de novo. Pedro se vestiu de novo. Talvez você veio para esse encontro final de semana na Canção Nova ferido. Talvez você veio para cá desacreditado, perguntando: Deus, por que você não me escuta? O silêncio de Deus não é ausência de Deus. O silêncio de Deus não é que Ele nos virou as costas. Ele não está demorando, Ele está caprichando na tua graça. Então, se você chegou neste encontro nu, desacreditado, homem, mulher, família das mães que oram, você vai voltar empoderado do Espírito Santo, ungido do Espírito Santo, para voltar para sua casa, revestido da graça de Deus. Vim fraco e volto forte. Diga comigo: cheguei aqui fraco, mas fui ungido pelo Senhor, e volto fortalecido na minha fé. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Vestiu a roupa, atirou-se ao mar. Não precisava. Não é uma crônica, mas tem algo interessante, que os homens não conseguiam puxar a rede, e depois Pedro pega sozinho a rede. Ele se atira no mar. É como jogou-se na água do batismo e subiu. Os estudiosos explicam que não é subiu no barco foi acrescido depois, desceu e subiu, foi em direção ao ressuscitado.
ele tinha o que se envergonhar, ele tinha o que se arrepender, mas mesmo antes, Jesus não estava bravo com ele. Quem precisava se sentir perdoado era Pedro. Sentimento de culpa, sentimento de frustração. Ele mergulhou e subiu das águas, emergiu das águas, encontrou Jesus. De novo, lembremos, quem reconheceu foi o discípulo amado. No ano 100, foi dito que o discípulo amado era João. Mas existe a escola do discípulo amado. Se você lembrar, Sábado Santo é um dia atípico. Sábado Santo é um silêncio. Esse ano teve um infeliz que errou, né? Mandou um convite para mim para o casamento dele no Sábado Santo. Mas respondi desmarquei o casamento. Não era comigo, não era o padre, eu era convidado. Não tem casamento no Sábado Santo. É um vazio. Mas quando chega a madrugada da ressurreição, a primeira leitura que é lida, o Evangelho, é impressionante, porque Maria Madalena, quando viu a pedra, ela começa a correr, ela corre até Pedro, Pedro corre até o túmulo, João corre até o túmulo, a ressurreição coloca por movimento na vida de novo. Mas o discípulo amado foi quem chegou primeiro, e foi o discípulo amado que reconheceu e acreditou. Pedro representa a nossa dificuldade de acreditar no Cristo ressuscitado. Se você está aqui, daqui a pouco vai pegar o ônibus, você está acompanhando pelo sistema Canção Nova, padre, tem coisas que eu não consigo elaborar na minha fé. Bem-vindo ao grupo de Pedro. Mas não queira voltar ao homem velho. Se escutou no Evangelho de hoje, Pedro sabia tudo sobre pescar peixe. Quando voltou às mesmas atividades, ele foi infeliz, teve insucesso. Não volte aos velhos costumes. Pedro, os apóstolos, Jesus pergunta: agora trago alguns peixes. Não te chama a atenção? Primeiro, peixe. Segundo, Jesus já tinha peixe na grelha, mas pediu mais peixes. Eu explico. Primeiro, João fala dos peixes, porque um dos primeiros sinais dos cristãos nas catacumbas, o cristão se identificava com um peixe por causa deste evangelho. Jesus tinha pão, foi ao partir o pão, discípulos de Maús, que se deu a conhecer. Peixe, Jesus diz: eu tenho que vos oferecer. A minha grelha, o fogo que eu estou fazendo, o jantar que eu estou fazendo, eu tenho o que lhes oferecer, mas eu preciso que você contribua para este encontro. Entendam, nós que seguimos Jesus Cristo, é Ele que se oferece, Ele tem a Eucaristia para nos dar. Ele dá seu verdadeiro sangue, corpo, sangue, alma e divindade. Mas Ele está dizendo Luzia, Ele está dizendo Reginaldo, Ele está dizendo Pedro, Ele está dizendo Maria, José, eu preciso que você também traga a sua contribuição para que o banquete seja completo. Eu preciso do teu apostolado, eu preciso do teu pescar, eu preciso do teu empenho, isso na tua cidade. Por isso eu volto a repetir,
ninguém se dê por tranquilo enquanto há gente descrente e sofrendo e chorando. Há sempre o que fazer. Eu falei que 2 verbos hoje tocam o nosso coração. A igreja tem que pescar e apacentar. Mães que oram pelos filhos têm que pescar e apacentar. Falemos do apacentar. Depois que comeram, Jesus chama Pedro ao lado. Por que é importante isso? Importante porque a resposta a Jesus Cristo não é o coletivo. Nós vivemos como igreja, lutamos como igreja, caminhamos como igreja, mas a resposta a Deus é pessoal, é individual, é aquela que toca no nosso interior. Ninguém vai se justificar nos feitos dos outros. Mas meu pai era assim, meu pai construiu igreja, minha mãe deu a pedra fundamental. Para, é besteira. O Senhor vai perguntar: o quanto você me ama? Foi quando, lembre-se, te dei 3 motivos para Pedro se sentir mal. Não deixou lavar os pés, depois cedeu. Na hora, não o conheço, e na cruz o abandonou. Ele estava com um sentimento de culpa terrível. Jesus não tinha mágoa de Pedro, era Pedro que não se perdoava. Então chama Pedro e diz, ele não diz Pedro, ele diz Simão. Para você entender rápido o nome de batismo. Dá um exemplo. Papa Francisco, nome de batismo, Jorge Bergoglio. Carol Wojtyla, Papa João Paulo II. Por que ele fala Simão? E não fala o título, Kefas, Pedro, que ele que deu. Ele tinha feito uma promessa, e ele vai cumprir a promessa hoje, não obstante a fragilidade de Pedro. Isso é lindo, porque Deus não faltará na promessa para comigo, para com você, para com a Canção Nova, para com todos os movimentos e pastorais, porque nós fraquejamos. Deus cumpre a promessa, você será a pedra, e Ele fará agora a confirmação, mesmo Pedro tendo sido frágil. Você não vai voltar aos velhos costumes. Você não vai poder voltar aos velhos costumes, porque a liturgia de hoje te diz não. Eu te amo apesar de você me amar pouco. Pedro, tu me amas, e ele usa o termo ágape. Você me ama, Pedro, por inteiro. Pedro diz: Senhor, eu já vou traduzir. Tu sabes que eu sou muito teu amigo. Os padres sabem que é o filia. Que decepção. Se fosse antes, quando Pedro disse: eu morrerei por ti, Senhor, Pedro diria: eu te amo de todo o coração. Mas Pedro tinha acabado de pisar na bola. Quando a gente está devendo, a gente é mais humilde. Quando a gente sabe das nossas fraquezas, a gente é mais humilde. Eu pregava de manhã: você é mais misericordioso com o outro. Uma pessoa muito incisiva, com o dedo muito em riste, é porque não conhece as suas fraquezas, ou as ignora. Cuidado, quando na igreja tem muita gente que julga, seja da hierarquia que seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Quem se põe muito como juiz, é porque não conhece as suas fragilidades. Não importa quem é, quem seja. Por isso Francisco é tido como homem da simplicidade e da misericórdia. Continuemos.
Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu sou o teu grande amigo, apacenta minhas ovelhas. Depois Jesus pergunta: Simão. Jesus não quer título. Quando chegar no céu, Padre Bruno, eles não vão ficar falando: Padre Bruno, você me ama. Não, vai ser Bruno. Ele quer saber a pessoa e não o personagem. Ele não vai perguntar pelos seus títulos. Com todo respeito, Santo Padre o Papa, ele não vai perguntar: Papa Francisco, você me ama? Já passou por esse momento no céu. Será: Jorge Bergoglio, você me ama? O Senhor está perguntando para você agora, que está cansado, que terminando a missa vai pegar ônibus e vai matutando: você me ama? Cuidado, não dê uma resposta muito rápido. Respostas rápidas, muito rápidas, são impensadas. Senhor, Pedro disse, segunda vez: tu sabes que eu sou muito teu amigo. Padre, o senhor está inventando moda? Não, filho. Esse é um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, dos nossos cientistas bíblicos. Então Jesus, pela terceira vez, ele diz: Simão, tu me amas mais que os outros? Tu me amas? Aí ele desce a pergunta. Pedro fica triste, porque Jesus se adequou a ele. Então Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Nesta frase, tu sabes tudo, é a hora que nós deveríamos chegar para Deus e dizer: Senhor, tu sabes tudo. Você me conhece, sabe o quanto eu sou inconstante. Senhor, tu sabes o quanto eu tento, mas sei o que quero, faço o que não quero. Tu sabes, Senhor, que eu sou uma pessoa honesta, mas eu tenho meus pecados. Tu sabes, Senhor, de tudo da minha vida, desde quando eu fui concebido no seio materno. Tu conheces todo o meu viver, tu sabes tudo de mim. Não posso me esconder de ti, Senhor, das minhas traições, daquele lado meu escuro, daquelas paixões desordenadas, daqueles apegos afetivos que me impede de ser santo. Tu sabes tudo, Senhor. Não é só da minha depressão, mas também daquilo que me impede de caminhar livre, porque eu não quero cortar, porque eu não aceito poda. Deus poda, mas nós não aceitamos. Você pode ter certeza, todos nós somos podados constantemente, mas nós podemos entender o poda como castigo, então não aceitamos a mão de Deus. Continuaremos falando o que é castigo. Porque todo mundo fala: porque Deus me esqueceu, porque Deus me castigou. Não, a correção de Deus é a expressão do seu amor. Deus permite que passemos por provações, e estou dizendo a partir da minha vida, de coisas que eu me pergunto: por que agora, Senhor? Já na casa passada dos 50 para os 60, 30 anos de padre, por que isso, Senhor? Se eu for um homem de fé, isso será uma poda, para que eu possa produzir mais frutos. Se eu for um homem mesquinho, isso será um castigo de Deus. Como você encara? Como você percebe? Como você significa e ressignifica as provações? Senhor, tu sabes tudo de mim, mas tu sabes que no meu jeito
Pedro está dizendo isso. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu falei que nós somos chamados a pescar. A canção nova é chamada a pescar. O evangelizar é preciso pescar. A igreja pescar. Nós não podemos nos dar por parados. Nós temos rede, nós temos o mandato, nós temos que criar condições. Há muitos peixes que precisam ser resgatados das águas turbulentas da morte. Isso é uma necessidade. Existe muita gente ludibriada. Olha aquele pastor mirim, levando multidões ao erro, ao engodo. Vocês sabem do que eu estou falando. Ter gente louca é uma coisa, o duro é a gente acreditar em louco. Nós temos que pescar, mas na mesma proporção que temos que pescar, meus irmãos sacerdotes, nós temos que apacentar. Nós temos que apacentar. A canção nova tem que pegar os que chegam machucados e caídos. O evangelizar tem que pegar os machucados. Você no seu grupo, na sua diocese, não é só no encontro que a Ângela convida todo mundo. Lá no seu grupo, pegue os mais feridos, os mais feios, os mais fedidos, e apacente-os, porque são os que precisam. Num primeiro momento não faça juízo de valor. Não questione se eles, no primeiro momento, não questione se estão vivendo em pecado ou não. Acolha, abrace, cure as feridas. Alimente com a espiritualidade, alimente com a oração, alimente com o acolhimento, alimente com a comida. Depois evangelize, depois doutrine, depois lhes dê a palavra. Pescar sim, mas apacentar também é nossa missão. Como eu disse, não podia ter tido um evangelho melhor. Para finalizar, mães que oram pelos filhos, pais que oram pelos filhos, e por fim, porque é preciso seguir, mesmo Pedro tendo disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus cumpre a promessa. Lá atrás, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, segue-me. É o Senhor dizendo para você, você que é do movimento das mães que oram pelos filhos, não importa se você está machucado, não importa se você se sente inferior, não importa se você está se sentindo não preparado, o Senhor está dizendo: segue-me. Quem quer vai ficando de pé, diga: eu estou aqui, Senhor. De novo, segue-me. Eu estou aqui, eu faço a parte, segue-me. E você responde: segue-me. Jesus está dizendo: segue-me, mães que oram pelos filhos. Amém.